Eu já estou com a nossa convidada aqui, que é a Kaline. A Kaline tem muita coisa para falar para a gente sobre Portugal de um modo geral, mas sobre também o assunto de ser mãe atípica aqui em Portugal, né? Já vamos chamar logo a nossa convidada para a gente não perder tempo, né? E vamos conversar diretamente com ela. Kaline, seja Perfeito. bem-vinda, muito obrigado pela Obrigada. presença em pleno 10 da noite aqui em Portugal, são 10h07. A Kaline, como você sabe, é uma mãe de família, tem seus afazeres tanto profissionais, quanto domésticos, quanto com a família, mas mesmo assim está aqui para responder a gente, para tirar nossas dúvidas. E Kaline, antes da gente começar, deixa eu conhecer um pouquinho melhor sobre você. Quanto tempo em Portugal? 1 ano, José, fizemos um Um ano, fizemos ano em Portugal. aniversário. Estamos Oi? engatinhando ainda, tá? Mais um ano, para a gente que Aí. está aqui em Portugal, a sensação é que já passou mais de 3 ou 4, não é isso? Sim, Acontece muita tanta coisa coisa, né? acontece, muita coisa acontece. É um ano assim, eu digo que é o ano que a gente é provado no fogo, né? É isso aí. Literalmente nós somos provados no fogo porque é o ano que a gente, né, a gente se refaz, né? A gente é obrigada ali a se desconstruir de tudo que a gente conhece, sabe, do que é viver, do que é trabalhar, do que é, né, enfim, cultura. E nesse primeiro ano ali a gente é testado, literalmente. Se a gente resistir, acho que a gente supera todo o restante. É. E eu confesso para você, Kaline, e para vocês todos, que eu não sabia que a Kaline só está há um ano em Portugal. Para mim, eu achava que era muito mais, devido a eu Sério? acompanhar ela nas redes, ver o trabalho dela, ver a evolução dela, então eu imaginava que seria bem mais, né? Olha, Parabéns pelo trabalho, Kaline. obrigada, E José, obrigada. o perfil da Kaline é Família Scarly, como é? Repete aí para gente. Família, underline, Scali, underline, em Portugal. Pronto, vai estar na descrição dessa live também. Se você não segue ela, já começa a seguir, porque vale muito a pena. Ela mostra a vida real e é uma mega profissional. A Luciana te elogiou aqui nesse instante, disse que é uma maravilhosa, você é uma mega mulher, a Luciana falou aqui. Obrigada, Isso é Lu. legal. Um Mas vamos beijo, lá. E amiga. já teve a Keila, que eu li um comentário aqui, Kaline, que a Keila disse que te acompanha desde o começo. Ela disse que você veio na frente, depois foi que veio o esposo. Como é que foi essa história? Conta aí pra gente. Exatamente, José. Olha, eu falo para você que eu olho para trás hoje e eu ainda me surpreendo comigo mesma, viu? Porque realmente foi algo que, assim, nós não estava nos nossos planos isso acontecer, literalmente. Porém, o visto, ele foi passando, né, o prazo, e o meu visto chegou primeiro. E como o meu visto chegou primeiro, ele começou já a contar. Então, ele já Sim. estava ali com quase 2 meses, né, do prazo, que na época, como eu tirei o visto de procura de trabalho, são 120 dias, né? Então, eu já estava na Sim. metade do prazo. E aí, nós acreditávamos fielmente que em janeiro chegaria o visto do meu marido, passou, né, o início do mês, meio do mês e nada. Assim, foi questão de 10 dias, né, até a data que realmente eu cheguei aqui em Portugal, foi o prazo que a gente decidiu mesmo. Faltando 10 dias, assim, eu falei, não, eu vou, porque a passagem já estava comprada, e eu precisei ali tomar uma decisão, justamente porque se eu esperasse o visto do meu marido no Brasil, poderia ser que eu arriscasse o visto dele chegar e o meu vencer. Então eu precisaria vir mesmo com as crianças, não tinha nem muito o que pensar, acho que eu nem pensei demais, eu só peguei o avião realmente na data ali, vim com as crianças, com a cara e com a coragem. Cheguei aqui, falei, oi, Portugal. E foi isso mesmo. Não foi um Legal. processo fácil, não foi fácil, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui, que eu olhei a minha volta e eu falei, Senhor, né? Me ajuda, porque eu estava com as duas crianças. Já desde o aeroporto já foi assim, bem difícil, porque eu estava praticamente ali com 9 malas, né? E duas crianças. 9 malas, Então, meu Deus. tendo, sendo uma delas, uma das crianças autista. Então, chegou no final do voo, assim, no final do processo que a gente saiu do Brasil, era por volta de. Embarcamos às 8, mas que começou todo o processo da viagem, começou ao meio-dia.
E eu cheguei aqui em Portugal mesmo, no aeroporto do Porto, porque eu parei em Lisboa e peguei outro avião para o Porto. Eu cheguei no Porto, era mais de meio-dia, 1 hora da tarde do dia seguinte. Então, assim, o meu menino que é autista, ele já estava super sobrecarregado com as malas. Imagino. E ainda assim, ele conseguiu me ajudar demais. Ele me ajudava a pegar as malas na esteira, mas assim, bem desregulado já. Não foi um Qual é a processo idade fácil, mas dele? eu cheguei. Ele tem Qual a 12 idade hoje. dele? Hoje ele tem 12. 12. Ah, Hoje ele tem 12. sim. Eu imagino. Eu converso com muitas famílias que vêm e muitas delas demonstram ter muito medo de chegar no aeroporto sem conhecer nada. E às vezes são Exato. famílias completas ali que vêm, a pessoa me diz, José, me ajuda, eu, calma, vai dar certo. E eu explico ali. Agora eu imagino você sozinha com as crianças. E Tinha alguém 9 te malas. esperando, algum amigo, tinha uma rede de apoio aqui? Me aguardando assim. Como eu vim, eu procurei, eu sempre falo muito sobre isso no meu perfil, sobre a importância do planejamento, né? Um dos motivos pelo qual eu decidi realmente vir, né? Nós já estávamos nos planejando há mais de um ano. Então, quando eu olhei a minha volta e percebi que eu já tinha casa alugada, que eu já tinha minhas documentações, já tinha NIF, já tinha NIS, minha conta bancária já estava aberta, eu já tinha tudo, né? O transfer já estava tudo ok para me buscar no aeroporto. Então, assim, esse foi um dos motivos que me deu um pouco mais de segurança para encarar. Então, quando eu cheguei, eu tinha o transfer ali me aguardando, né? E o transfer me trouxe, né, do aeroporto direto para minha casa, que eu tinha arrendado já com a Europay. E quando eu cheguei aqui no imóvel, estava a Karen e o Fabiano me aguardando, né? Então, eles foram a Coisa primeira boa. família que eu tive ali contato e que me acolheram e que, meu Deus, foram realmente o meu suporte inicial aí. Porque eu olhava para o lado, olhava para o outro, era eles, tinha que ser eles, porque não tinha outros, né? Então, assim, de qualquer forma, foi foi um casal que me auxiliou muito nesse início, foi através deles. E hoje, no passar do tempo, você adquiriu mais pessoas para sua rede de apoio aqui em Portugal, mais pessoas amigas que você possa. Porque amigos a gente conta nos dedos aqui em Portugal, a gente conhece muita gente, mas aquela pessoa que a gente pode contar mesmo no momento que precisa que você tem mais pessoas assim, conheceu mais pessoas? No início, José, no início, quando eu cheguei numa casa, aqui chama andar de moradia, né? Quando nós, é o sobrado do Brasil. Sobrado do Brasil, né? Geralmente mora uma pessoa só no sobrado todo, né? Aqui é muito comum a gente encontrar uma família na parte de baixo e uma família na parte de cima. E Deus me abençoou de uma maneira assim extraordinária, porque a família que tem em cima, né? Hoje eles são assim mais chegados que irmãos. Meus filhos amam, Que são bom. apaixonados nos filhos deles, né? Então assim, foi algo que realmente foi um presente de Deus, porque vizinhos, né? Assim, a gente pede a Deus que a gente tenha um vizinho muito bom, mas geralmente não é muito comum, né? A gente ter um relacionamento tão bom. E realmente essa família que eu tive aqui foi uma ponte no momento, principalmente no momento em que eu estive sozinha, né, sem meu esposo. Eu fiquei aqui em Portugal ainda 4 meses sem ele. Olha 4 só, se eu meses, tivesse nossa. esperado, se eu tivesse É, aguardado o visto dele no Brasil, teria perdido o tinha meu visto. perdido o teu visto, perdido todo o investimento que fez, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu ainda fiquei 4 meses sem ele aqui. E eu que sou mãe, né, mãe de autista, família atípica, é, nós já temos, né, algo que a gente acaba se afastando um pouco de determinadas situações, ou passeios, ou eventos, justamente porque nós temos uma condição atípica que não nos permite estar em todos os lugares ou participar de tudo. Então, ter eles aqui foi algo que me ajudou demais, né? Ter alguém para conversar, ter alguém para falar: olha, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Apesar de eu estar sozinha, sem o esposo, mas eu tinha eles aí como apoio, foi muito importante. E isso, só quem sabe, quem fica aqui sozinho nesse período, sabe o quanto isso é importante, né? Você ter alguém ali que você sabe que vai poder ligar a qualquer momento, precisar de um apoio, um socorro, né? Então isso é Exato. muito importante, é por isso que a gente sempre fala em network, fazer contatos, né? Não pense, você que está no Brasil, não pense que você sabe tudo, porque já assistiu muitos vídeos, já está há mais de 2 anos se planejando e você está seguro.
sempre você vai precisar de um apoio aqui, de alguém, né? E Sempre. todo o network que você puder, todo o contato que você puder firmar, isso pode te ajudar no seu início aqui em Portugal. E Exatamente. 4 meses, Kaline, sem o seu esposo aqui, como era a cabeça dele lá no Brasil? Imagino que ele ficava super preocupado, hein? Olha, José, meu esposo passou por um processo bem difícil, porque, assim, o visto dele demorou 8 meses para sair. 8 meses. Então, assim, no total, né, de quando, Hum. nós aplicamos juntos, então de quando nós aplicamos até a data que saiu, demorou 8 meses. Então, assim, na cabeça e o sonho não era meu, né, José, então, assim, o sonho era dele. O sonho era Ai, dele de vir para foi Portugal. dele a ideia? Não, Nossa. José, você não tá entendendo. Eu não sou, eu nem nunca nem passou pela minha cabeça de morar fora. Nunca nem passou pela, nem nunca. Eu sempre falava pra ele, falei, olha, se você sonha em morar fora, você casou com a mulher errada, porque ele sempre sonhou. Porém, algumas coisas foram acontecendo na nossa vida e que eu entendi que era o momento da gente buscar o novo, né? E ok, decidi vir. Só que para você ver, nem eu falava para ele, olha, nem era sonho meu e eu tô aqui pagando preço. A Paula Garcia está perguntando, está falando, eu e meu noivo descobrimos alguns meses atrás que somos pais de um autista nível 1. Muito leve, mas é autista. Como é a creche infantário para autistas com 3 anos, Kaline? Você sabe responder essa questão? Olha só, vamos lá. Eu não, meu filho não é nessa idade, né, de 3 anos, mas eu acompanho uma mãe que o filho dela era de creche, agora é de pré, mas assim, ela colocou ali, né, me chama sempre muita atenção. Muito leve, autismo 1, muito leve. O meu também é nível 1. E a gente sempre se pergunta, né, leve para quem? Graças a Deus Hum. você está aí no início, você vai, né? Com certeza ali, a sua criança, ela apresentou alguns sinais, você percebeu e trouxe ali, né, para o médico. Mas assim, aqui em Portugal, é, existe sim suporte, né? Muitas pessoas falam, ai, não tem, ai, porque, né, tem discriminação, enfim. Existe o suporte, mas eu digo que a pessoa que é mãe de autista, que é mãe de uma criança especial, ela precisa ser uma mãe que ela estuda, que ela pesquisa e que ela sabe onde ela está pisando. Então, se eu posso dar o meu primeiro conselho para ela aí, pesquise muito sobre as leis, sobre o artigo 54 da Lei 2018, que é a lei da inclusão, né, para sua criança aqui em Portugal. As creches, enfim, tanto creche quanto pré, as escolas aqui em Portugal, existe um suporte. Você, assim que você chegar, né, para você, assim que você imigrar, você vai procurar um agrupamento escolar, você vai procurar a creche ali da sua freguesia e vai procurar entender qual delas oferece melhor suporte para autismo, porque tem, tá? Sempre vai ter. E geralmente para as crianças menores é melhor. É uma atenção maior que se consegue, porque costuma ser quantidade menor de crianças em sala. Então, você costuma ter acompanhamento, costuma ter, às vezes, algum auxiliar em sala, coisa que quando a criança já é maior é um pouco mais complicado, mas tem sim. Boa noite. Levou as crianças como turista, imagino. Como foi passar na imigração? Primeiro, qual foi o tipo de visto, Kaline? Foi o visto de procura de trabalho, não é isso? Exatamente, foi o visto de procura de trabalho, e o visto de procura de trabalho, ele não dá direito a acompanhante nenhum, né? Então, como que fazíamos? Levávamos as crianças como turista, e quando chegasse aqui, faríamos a nossa entrevista na AIMA, quando pegasse a residência, reagruparia as crianças, né? Então, foi dessa forma que eu fiz naquela época, porque o meu visto não dava direito a acompanhante. Quando eu passei na imigração, as perguntas foram básicas que fazem na maioria das vezes. O que você vai fazer aqui? Eu vou trabalhar. E as crianças vão ficar com quem? Vão para a escola. Mas você sabe que as crianças não podem passar de 90 dias aqui em Portugal porque elas estão como turista? Sei e vou regularizá-las assim que pegar minha residência, vou reagrupar. Foi basicamente isso que eles perguntaram. E é de fato como ocorre, né? Agora, meu esposo com residência, eu também estou no processo, e a gente reagrupa as crianças. Hoje, né, eu acredito que ele está perguntando, porque não sei se possivelmente ele vai imigrar,
né, logo mais. Se foi com visto de procura de trabalho, vai funcionar da mesma forma, se é o de procura de trabalho. Agora, se for um visto de trabalho, porque hoje os vistos estão sendo aplicados, é o visto de trabalho, apesar de ter muitas pessoas que ainda estão recebendo respostas do procura de trabalho, né? Mas se for o de trabalho, tem muitas pessoas sendo orientadas erradas, José. Eu recebi, Hum. inclusive, um direct de um seguidor falando que ele foi orientado, né, para que ele economizasse a aplicar o visto de trabalho para ele e levar a esposa como acompanhante, mas não colocar as crianças como acompanhante. Então, assim, se o seu visto dá direito a acompanhante, você precisa pedir o visto para as crianças também, porque na imigração eles sabem que o visto dá direito a acompanhante, eles vão te questionar o porquê você decidiu colocar as crianças como turista ao invés de trazê-los com visto já. E isso pode até impedir, né, as pessoas de entrarem, se o visto der direito a acompanhante. Ok, boa, é isso mesmo. Andressa Oliveira, gostaria de saber de quais documentos ou relatório que precisa. Tenho um filho autista e pretendo ir até maio em Portugal e tenho uma filha de 3 anos que não tem o laudo dela. Fico com medo. Olha só, quer falar? Não, eu não sei dessa área, Posso? então você que manda. Vamos lá. Olha só, para trazer as crianças, né, para imigrar com elas, além da documentação básica de uma criança, você vai precisar atualizar os laudos dela. É de extrema importância. Não traga um laudo desatualizado, laudo de quando descobriu que a criança era autista. Passe num neuropediatra, psiquiatra, faça avaliações neuropsicológicas, né? Porque ali, principalmente a avaliação neuropsicológica, ela vai te dar um laudo mais completo. Não é apenas um laudo de neuropediatra ou de psiquiatra, que é ele escrevendo ali um relatório básico. O neuropediatra, ele vai descrever exatamente as limitações e dificuldades e as necessidades que o seu filho tem. Isso é importante porque quando a gente chega aqui em Portugal, o laudo que nós trazemos do Brasil, apesar dele não ser aceito na sua totalidade, ele vai servir para que você direcione inicialmente a escola, professores, quem precisar acompanhar o seu filho. Então, se você chegar aqui com laudo desatualizado, eles não vão dar crédito, tá? Porque inicialmente você ainda não vai ter o atestado multiuso, que é o atestado aqui de Portugal, que atesta que a sua criança tem uma incapacidade e o que deve ser feito. Então, enquanto você não tem esse atestado, você precisa de laudos atualizados. Então, traga os laudos atualizados. Se a sua filha de 3 anos não tem laudo ainda, mas você desconfia, vai atrás antes de vir, gente. Não deixa para resolver nada aqui. Porque se você está num processo ainda de identificação ou qualquer situação de tratamento no Brasil e você vem para cá pensando que aqui você vai continuar, mas isso daqui a um tempo. Porque quando a gente chega aqui em Portugal, você não tem acesso direto ainda a médicos, você não tem acesso direto a especialistas. Tudo que você vai fazer, você vai precisar fazer no seu particular. Então, se você já puder resolver essa parte da vida no Brasil para trazer já pelo menos uma parte do caminho andado, já vai ajudar bastante. Nossa, que informação importante, viu? Top, top. Por isso que é bom, gente, a gente conversar com quem vive a situação, porque vai nos dar uma informação com mais clareza. E eu já ouvi gente falando assim, Kaline, eu vou para Portugal, lá é um país de primeiro mundo, lá tudo a tecnologia é maior, a gente vai ter mais informação, mais acesso. Pode até ser que isso seja verdade, e de fato é um país de primeiro mundo, mas é como a Kaline falou, ter acesso logo assim que chega não é uma realidade para todo mundo, né, Kaline? Não, na verdade não Então, é para ninguém. Por quê, José? Realmente é um país de primeiro mundo, né? A gente tem muitos benefícios, né, em estar aqui. Porém, quando você chega
você depende ainda, você depende do público, apesar de não é público, mas você paga, né? Assim que você chega, você ainda não tem direito a médico de família. Quem te dá acesso a benefícios, a especialistas, a tudo que você precisa é o médico de família. Só que você só tem médico de família depois que você tem residência. E até você pegar sua residência, se você der sorte de vir com agendamento da AIMA, ótimo, você já tem uma data. Se você tiver que ficar tentando por vias judiciais, enfim, aí isso demora mais um pouco. As crianças, por serem crianças, elas têm direito a um médico de família. Assim que a gente chega, a gente já consegue o tente das crianças e um médico de família para elas. Porém, só para você passar na primeira consulta vai uns 3 meses. Depois, para ele te encaminhar para os especialistas, eu esperei mais uns 3 meses para conseguir a primeira consulta com o pedopsiquiatra. Então, assim, é tudo muito demorado. Então, se eu posso dar uma dica, além do seu planejamento necessário, que você precisa para imigrar, tenha um caixa para os tratamentos iniciais do seu filho, porque quem é autista não pode interromper terapia. Quem é autista tem terapia da fala, tem terapia ocupacional, tem psicologia, tem várias terapias que são necessárias e dependendo do nível da criança, se ela quebrar, perde, regride demais. Então tenha um caixa, né, com valor aí inicial para você se manter e manter essas terapias durante uns 6 meses. Pelo menos você não vai fazer com que a sua criança sofra tanto impacto. Porque acreditem, gente, já vai ser muito impactante para ela mudar de país. Porque quem é pai de autista sabe o quanto eles têm padrões. E esses padrões, eles precisam ali, todos os dias, seguir, né, uma sequência, acontecer daquela forma. Se quando muda uma rotina ou mudou o lugar que ia, já desanda tudo, imagina mudar de país, o impacto que é para essa criança. E além dela ter que lidar com tudo diferente, cultura diferente, pessoas falando muito rápido o idioma, ela ainda vai ter que ficar sem as terapias, que é o que mais ajudaria ela, porque vai demorar pelo público. Então venham preparados financeiramente para arcar com isso de maneira particular, né? Isso vai ajudar bastante. Certo. Kaline, e eu vou te perguntar aqui, eu sou leigo total nesse assunto, não entendo nada, então vai surgindo as dúvidas aqui e eu vou Claro. perguntando. Peço até desculpa aí que eu vou pular o chat aqui para fazer a minha pergunta. Tu falou dessas terapias que a criança precisa, certo? Sim. Essas terapias, quando a gente está no Brasil, muitas vezes a gente já consegue ali de forma pública, no SUS, ok? Uhum. E quando vem para cá, precisa fazer particular para não parar o tratamento. Esses Exato. tratamentos, eles são caros, essas terapias, essas consultas? Aqui em Portugal, falando aqui Muito em euro, importante. isso Sim. é muito caro? Olha só, José, se for pagar particular mesmo, na totalidade, uma consulta com pedopsiquiatra, por exemplo, a criança vai precisar, a cada 2 meses, mais ou menos, de um pedopsiquiatra, uma média de 70 euros. Eu aconselho fielmente que você tenha aí uma reserva para umas 4 consultas, porque 4 a 5 consultas. Vamos imaginar que para o pedopsiquiatra, como ele está iniciando com a criança, ele vai ver ela nos primeiros 2 meses, todo mês, certo? Então já são 2 consultas. E aí, a cada 2 meses, ele volta para ver ela. E aí é onde umas 5 consultas, pelo menos para ficar mais, né, tranquilo, sem precisar ficar no desespero das outras, aguardando a ligação para marcar pelo público. A terapia psicológica é uma média de 40 a 45 euros por sessão. Então não é algo que sai barato, porque se você parar para contar, no mês que tem 4 semanas é 160 euros. No mês que tiver 5, são 200 euros. Isso para quem está iniciando aqui em Portugal, recomeçando a vida e iniciando É com aquele pesado. salário mínimo, o salário mínimo, o casal, então já pesa, né? Isso se a criança fizer somente psicologia, tá? O que não é comum. Autista é psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, fora o que as particularidades de cada criança.
Então, cada terapia dessa gira em torno de 40 a 50 euros por semana e por hora. Se precisar de mais horas, é mais caro. É. Olha, como é muito importante, gente, esses detalhes, porque aqui na live mesmo, já me perguntaram, Karine, se aqui em Portugal tinha suporte para autistas. Eu dizia que sim, porque eu já ouvi outras pessoas falando que tem. Realmente, como ela falou, tem. Mas esses detalhes iniciais, esses gastos que você tem que ter, e não pode faltar, né? Para a criança é Não, muito não pode importante. faltar. E Não é em realmente todo tem lugar que a ajuda. gente escuta, né? Não é esse. Exato, exato. O Então, suporte você tem. Como que, comigo, por exemplo, quando eu cheguei, inicialmente, a escola, eu apresentei os laudos do meu filho, falei das necessidades dele, das limitações, que é algo que eu indico muito para as pessoas, né? Cheguem na escola, assim como você faz em qualquer escola do Brasil, tenha uma conversa com a diretora de turma, com os profissionais, explique sobre o seu filho, né? Fale detalhes. Ali, eles vão procurar entender, principalmente se seu laudo for atualizado, eles vão te dar mais crédito, tá? Então, eles vão observar pelo laudo a necessidade que eles podem suprir inicialmente. A escola, ela não pode fazer muito além, sem o atestado multiuso, sem de fato ele ter os documentos, os papéis aqui de Portugal, mas no início isso já ajuda bastante. Então eles já tentam de todas as formas adaptar, eles tentam auxiliar, tem uma equipe multidisciplinar que eles direcionam, que chama EMAI, né? Que é uma equipe enorme que vai identificar realmente ali a necessidade do seu filho para poder auxiliar e orientar a escola no dia a dia. Tem o suporte, mas essas questões médicas não adianta. Venha preparado, porque se você ficar aguardando, o seu filho vai regredir demais. ótimo, top. Tem uma pergunta aqui do Hinaldo, ele está perguntando, gostaria de saber sobre a escola das crianças. Você já teve problema com alguma professora? Estamos nos programando para ir ainda esse ano. Essa questão de maus tratos com alunos me preocupa. Vamos lá, com relação à escola, no início, assim, com relação a pessoas, professores, eu não tive assim, uma específica que eu considerei algum problema. Porém, eu percebia resistência, eu percebia um pouco de falta de acolhimento, mas não cheguei a ter problemas significativos. O que acontece? Nós já temos alguns agravantes, né? O fato de chegar numa escola, num país novo, sendo de uma nacionalidade diferente, já se espera, né, comportamentos diferentes, né, o pré-conceito, não digo o preconceito assim, aquele de xingamentos, não, eu digo o preconceito mesmo formado ali, de que tá vindo, é uma nacionalidade diferente, vão ter comportamentos diferentes, e aí já tem uma resistênciazinha, alguns professores, tá? Mas eu tive excelentes pessoas ali acompanhando meu filho, acolhimento, tive um acolhimento muito bom, mas o que eu percebo, tá? O que eu percebo? A cultura em si, a cultura, nós brasileiros temos nós somos muito do toque, muito do contato, nós esperamos realmente aquele acolhimento, né? A gente sempre espera que a gente vai ter aquele carinho, aquela troca, principalmente se tratando de crianças e professores, porque a gente está acostumado com isso, né? Mas, gente, se desconstruam, se desconstruam. Se vocês estão acostumados, vocês mãezinhas, né? Que chega na porta da escola e aquela professora vem falar com você com aquele carinho, com aquele cuidado de falar. Esqueçam literalmente, é tudo muito direto, tudo muito reto, tudo muito literal. Então, assim, a gente acaba muitas vezes ouvindo falar de determinadas situações dos nossos filhos e a sensação que nós temos é que, nossa, falando dessa forma, né, que grosseiro, que não é desse jeito, não é tão assim. E não é que eles estão falando de uma forma ou de outra. É a maneira de falar cultural mesmo. Eles são muito questão de disciplina,
são muito rigorosos, né? Questão de disciplina aqui em Portugal, principalmente nas escolas, é algo que a gente sente bastante. Isso é excelente para que os nossos filhos aprendam e se desenvolvam, mas pais de crianças autistas e crianças especiais que têm algumas comorbidades já se preparem, né, para enfrentar um pouco de resistência com relação a isso, porque os nossos filhos, principalmente autista, eles têm padrões de comportamentos. E os padrões, dependendo dos padrões de comportamento, dependendo do que for esse comportamento do seu filho, se ele tiver outras comorbidades, por exemplo, outros transtornos associados, tem comportamentos que são inaceitáveis. Então, assim, quando eu quero dizer inaceitáveis, para uma criança que é típica, uma criança que não tem nenhum transtorno, eu concordo plenamente, sabe, de comportamentos que são considerados inaceitáveis. Mas quando nós temos uma criança que o funcionamento cerebral dela é diferente e ela muitas vezes entra em crises, e dependendo da criança, a crise é agressiva, dependendo da criança, se o profissional que estiver com ela não for preparado para antecipar, para não permitir ele entrar nessa crise, a criança vai entrar na crise. Aí na crise não tem disciplina, não se mede, não tem, o comportamento ele vai escalando. E aí é onde nós pais temos que estar preparados para ouvir, absorver e estar preparados também, entender do que é o seu direito como família e como qual é o direito da criança, sendo uma criança especial, porque o que eu senti, José, aqui desde o início, é que pode ser atípica, pode ser especial, mas eles tendem a medir na mesma balança, pesar na mesma balança. E você, como pai e mãe, precisa estar ali sempre lembrando, olha, eu entendo, mas ele tem uma condição em que ele é limitado nesse aspecto. Então, é cansativo, porque a gente tem sempre que estar ali e, infelizmente, isso pode acontecer e a gente tem que estar preparado para ir administrando essas situações. Não adianta bater de frente. Excelente comentário, muito bom. E em relação a maus tratos, que o Hinaldo também perguntou, Kaline, a gente vê muito na mídia e de vez em quando acontece alguma coisa ou outra, mas não é algo que vai acontecer todo dia e em toda a cidade. Isso são casos isolados que até no aí Brasil, em qualquer lugar em acontece. qualquer lugar Em qualquer acontece e a lugar acontece. repercussão é grande. E eu entendo que assusta, claro. Se eu estou indo para um lugar e eu estou vendo algo passando na televisão ali, a gente vai ficar com medo. Mas não se preocupa, não pense que isso vai acontecer com o seu filho, porque, pelo menos na escola que a Elisa estuda aqui, ela é muito bem tratada. Em outra escola também, a minha filha Sara já estudou aqui também, muito bem tratada. E já houve casos por aqui, já ouvi falar, mas é isso, é o mal profissional e o bom que vai ter em todo canto. E quando tem um caso desse tipo, o profissional, ele é punido, ele sai, então isso não vai ser uma rotina aqui, graças a Deus, tá certo? Como às vezes a gente vê na televisão e parece que, nossa, toda a escola de Portugal é assim, não é assim. Não. E do mesmo jeito que a Kaline falou aí, que o profissional lá da escola, ele coloca o aluno todos na mesma régua ali também é a falta de um preparo, né, do profissional, como tu falou, e à medida que o tempo vai passando, eu acredito que essas pessoas vão se preparando mais, vão melhorando. A É o que eu tendência percebo, José, é o que eu percebo, né? a falta de preparo. Infelizmente, essa é a diferença que eu sinto muito, né, da onde nós morávamos, no Brasil, para cá. São menos profissionais, menos professores de educação especial, bem menos, o conhecimento é bem, assim, são muitos professores mais velhos, né, e alguns deles não querem fazer, né, mais cursos de educação especial, enfim, eu sinto que é realmente uma falta de preparo. Pois é, tem outra pergunta aqui do Jefferson. Jefferson, boa noite, meu filho é autista no grau 1, estamos em Portugal há 2 semanas. Autista recebe benefício aqui? Onde busco essa ajuda financeira? Vamos lá, com relação a benefícios, é aonde eu falei da questão ali do atestado multiuso, tá? Você só vai conseguir algum auxílio, algum benefício para o seu filho se
depois de passar pela junta médica, tá? Você vai primeiro o utente do seu filho. Fez o utente, você vai solicitar um médico de família para ele, como criança ele tem direito. Marcou o médico de família, o médico de família vai direcionar para os profissionais especialistas. Ali você vai solicitar uma junta médica. Depois de você solicitar uma junta médica, que geralmente são alguns médicos, tá? Que demora, meu filho ainda não passou. Depois dessa junta médica, eles vão avaliar ali a capacidade do seu filho. Aqui em Portugal não tem muito essa questão de nível 1, nível 2, nível 3. Eles são medidos pelo nível de capacidade. Se o seu filho tiver mais de 60% de incapacidade, você tem vários benefícios ali incluso, não digo vários benefícios financeiros, tá? Você tem acesso a várias coisas que normalmente você não tem, mas também pode ter acesso a um benefício financeiro. Mas existem alguns requisitos, questão dos pais estarem trabalhando ou não, questão da incapacidade real da criança, então isso é avaliado, né? E depois disso é que consegue. Então, não é um processo fácil, não é algo que se consegue assim que você chega aqui em Portugal, vai um tempo ainda. Ok, eu acabei de colocar o link do canal da Kaline aí no chat, tá certo? Vai estar na descrição também. Mais uma pergunta, Kaline, lá no teu canal, aborda esses assuntos sobre mãe atípica, sobre crianças? Zé, no meu canal eu tô retomando os vídeos, como no início de tudo aqui eu precisei me virar, né? Precisei me reinventar sozinha, então eu acabei não tendo muito tempo para me dedicar, né, aos vídeos no canal, especificamente falando de famílias atípicas, principalmente. Eu tô devendo muito esse conteúdo por lá, mas eu vou estar trazendo futuramente, vou estar trazendo algo mais estruturado, até porque eu também estava sentindo, né? Sentindo e vivenciando cada situação para poder trazer para os meus seguidores. Ótimo, legal. Mas no Instagram eu falo também. Ah, no Instagram, pronto. Sim, No sim. Instagram, vou já colocar o link também no Instagram, mas vai estar na descrição para você seguir. O Leonardo está dizendo, meu filho é autista, não está fechado o nível de suporte ainda, mas é algo entre 2 e 3. Para casos mais complicados, a escola dá suporte ou existem instituições como a PAI e Pestalozzi? Olha só, existem instituições, mas assim, eu não sei te dizer exatamente o nome, porque não é em toda Portugal. É bom você pesquisar, né? Enfim, fazer uma pesquisa mais a fundo, porque são pouquíssimas e vagas assim muito difíceis de se conseguir. Existem até escolas específicas para autista, mas é uma ou outra perdida. Então não é fácil de conseguir vaga. Com relação ao suporte para crianças 2 e 3, com certeza tem muito mais suporte do que para criança nível 1, porque a criança nível 1, como aquela mãe falou no início, né, autismo leve. Então as pessoas olham, é uma criança mais funcional, ela faz de tudo. Porém, qual que é a limitação dela? A limitação dela está no social, a limitação dela está no emocional, então não é uma limitação visível. Já o 2 e 3 já é uma limitação mais visível, é uma fala, né? A criança às vezes não fala, é uma coordenação motora que demonstra ali. Então, geralmente, costuma ter mais suporte e mais rápido, sim. Certo. Kaline, uma pergunta minha. Qual é a tua opinião sobre o distrito de Braga? Quem mora em Braga e tem um filho autista, é um bom distrito para vir? Sim, eu considero que sim, porque tem muitas opções de tratamentos, de profissionais, tem as escolas em si. Eu participo, inclusive, de um grupo de mães atípicas aqui da região, que estão sempre ali em contato, sempre, né, tem as câmaras, né, as juntas de freguesia, sempre tem um grupo, né, de famílias atípicas, que geralmente um dia na semana se reúnem. Então, eu gosto bastante, sou suspeita de falar, porque aqui a região eu me senti bem acolhida. Eu gosto bastante. Bom saber. Só esclarecendo, eu não falei para o pessoal, mas a Kaline mora em Vila Verde, não é isso, Kaline? Isso. Vila Verde é uma cidade que fica a 20 minutos de Braga, mais ou menos, não é isso? 15 minutinhos, muito pertinho. 15 minutinhos de Braga, bem pertinho. E eu estou falando isso porque a maioria das pessoas que estão no chat, Kaline, elas querem vir para Famalicão. Algumas já escolheram, vêm para Famalicão. Então, é uma decisão muito importante escolher a cidade certa, né? Nesse caso, para quem
tem uma sim. criança. E Então, já Famalicão vai tivemos aí ficar uma... pequena, né, José? Famalicão já tá ficando É, pequena, né? mas, olha, eu falei no distrito de Braga, então, se Famalicão não tiver, tem Barcelos, tem Vila Verde Sim, também, que é uma ótima cidade, tem exato. Braga, mas é só Esposende, para a gente essas saber regiões. sobre a região, e ainda bem que a Kaline já Sim, falou que sim, fico sim. mais tranquilo. Vamos lá, tem outra pergunta aqui da Eveline, ela diz, Kaline, meu filho é um menino de 7 anos e é nível 2. Os professores auxiliares aí são especializados em autismo ou educação especial, ou é como aqui no Brasil, é só um cuidador que nem... Espera ainda, é só um cuidador que mal tem nível médio, ela completou aqui na outra pergunta. E Sim, aí, eles são especializados ou ela disse que nem na cidade dela, que as pessoas sim, são só um cuidador que mal tem nível médio. Como é que sim. é essa questão? Já percebeu algo? Aqui, se a sala tiver um auxiliar, levanta a mão para o céu. Porque assim, não é algo comum. Obviamente que são escolas e escolas, gente, mas assim, as que costumam ter auxiliares são os menorzinhos, pré, né, que costuma ter auxiliar. Quando já vai, né, ali para a criança um pouco maior, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, já não tem auxiliar em sala, a não ser que a criança esteja inserida em medidas específicas, porque aqui existem medidas, né, onde as crianças são colocadas, é determinado o que elas vão precisar de suporte. Então tem as medidas seletivas, tem a primeira medida que é uma medida geral, aí tem as medidas seletivas e tem as medidas adicionais. A criança que está na medida seletiva é um nível de suporte e as crianças que estão na medida adicional é um suporte a mais. Então, geralmente, essa criança tem um auxiliar, geralmente é uma criança que não participa de toda a grade curricular, ela vai fazer coisas específicas voltadas para a necessidade dela. Aí sim vai ter um auxiliar específico ali, que costuma ser ali de uma educação especial, mas não é para todos. Ok. O Hinaldo está perguntando sobre o acompanhamento, terapias. Eu vi que o público demora até mais de um ano, mas os particulares também são demorados? Importante ele fazer essa pergunta, porque realmente foi algo que eu acabei não mencionando e ele lembrou aqui. Por exemplo, se eu for aguardar a terapia da fala e terapia ocupacional aqui na minha região, eu estou aguardando uma média aí de um ano e meio, para conseguir que o meu filho tenha essa terapia. Então, acaba demorando, mas no particular, acho que em todo lugar, né? Se você tiver ali com marcar um particular, o máximo que você vai esperar é se o profissional for muito bom e muito disputado, você vai esperar aí um mês pela agenda dele. Mas costuma ser mais rápido, nada comparado ao público. Ah, ok. É. De quanto seria esse caixa emergencial para essas terapias, Kaline? Qual a média de valor por terapia? Aqui é porque eu estou lendo as perguntas na ordem, Kaline, e essa pergunta já foi feita naquela hora que você estava falando. Sim, Então, sim, como eu sim. já perguntei sobre valores, ela falou, então a Uhum, gente vai pular essa pergunta, certo? sim. Vamos Quer lá, que eu... Leonardo. Meu Uhum. filho faz uso de risperidona. Como é para retomar o tratamento? O protocolo é o mesmo para medicamentos? Eu já te aconselho a sair do Brasil pelo menos com 6 meses de medicações para o seu filho. Foi o que eu fiz, tá? Se você for olhar pelas normas, pelas né, essas questões mesmo de medicação, a gente não deveria trazer tanto. Mas é uma margem de segurança porque são medicações extremamente controladas. Então, a gente precisa já chegar aqui e não ter problema nenhum com essa medicação. Então, aconselho você já a trazer, tá? Um tanto do Brasil. E chegando aqui, se você já conseguir fazer o tente do seu filho, já conseguir marcar médico de família, se você for aguardar, você traga esse tanto de medicações. Agora, se você já vir preparado, pelo menos para as consultas iniciais particulares, vai ser normal. Você vai chegar, vai marcar uma consulta com pedopsiquiatra. Pedopsiquiatra, gente, é o mesmo que psiquiatra infantil no Brasil, tá?
Ele vai ver o histórico da criança e vai transcrever as medicações que a criança precisa. Não tem complicação nisso. É mais a questão de você realmente vir preparado, gente. Não caiam na besteira de eu vou porque eu quero mudar de vida, eu quero oferecer uma vida melhor para o meu filho, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo, tem um pouquinho, mas lá a gente se vira. Gente, isso pra gente que precisa de um acompanhamento mais de perto, rápido, terapia, medicação, não funciona. Se prepara financeiramente para você poder migrar. Muito bom. E em relação a trazer esses remédios, Kaline, na imigração, tem algum problema se trazer em maior quantidade, assim? O ideal é que você traga ali todos com receita, né? Traga com receita médica, um relatório ali do médico justificando o motivo pelo qual você está trazendo. Se for muita medicação, obviamente que não é aconselhável você trazer muita, tá? Não é aconselhável de forma nenhuma. Mas, infelizmente, né, ninguém segue isso. Ninguém segue isso. As pessoas trazem ali para pelo menos uns 6 meses e colocam na mala despachada e pede a Deus para não abrir a mala. É isso, vamos lá. Ó, a Paula está perguntando, meu filho não foi medicado com nenhum medicamento para tomar, porque o médico não viu necessidades, mas sempre é bom ter reserva. Excelente live, parabéns José e Kaline pelas orientações e informações. Muito obrigado, Paula. Grazi, boa noite. Atrasada, mas cheguei. Que bom que chegou. Obrigado, Grazi, pela presença. Jefferson, chegamos há 2 semanas aqui. Essa aqui a gente já falou sobre benefício. Boa noite, Adriano. Ana Maria, eu uma vez na semana fico com uma menina autista e ela é bem tranquila. Eu gosto muito de ficar com ela. Ana Maria, lá de Barcelos, muito obrigado. Adriano Andrade, a esposa do Adriano, né? Sou mãe atípica com filho Tea, como é que se pronuncia, Kaila? Tea, ele é autista. Tea, de 8 anos. Você sabe se tem associação e rede de apoio de terapia em Braga, onde encontramos as leis para crianças no aspecto? No espectro. No espectro. Nós temos, eu posso, José, depois fornecer para você, caso você consiga colocar, um PDF que fala exatamente dos direitos do autista aqui em Portugal. E aí, se tiver como fornecer, né, ou se não tiver, de repente a gente vê uma forma de enviar, as pessoas solicitarem no direct, enfim. Isso, vamos fazer assim, quem tiver interessado nesse PDF, gente, você vai seguir o perfil da Kaline e vai falar com ela no direct. Primeiro você segue. Por que isso? Para ela ganhar seguidor? Não. É porque se você falar antes de seguir, a sua mensagem vai lá para o spam e às vezes ela não vê, né? Exato. Agora, quando você é seguidor, que você seguiu ela, aí você vai lá e manda mensagem, aí sim, ela vê a notificação e ela te envia. Aqui na live tem mais ou menos 40 pessoas assistindo, então eu acredito que é possível a Kaline responder, né, Kaline? 40? Sim, não, claro, claro. E assim, existem as leis, né? Existem as leis, nesse PDF vai ter ali todas essas leis. A associação em específico, o que eu sei mesmo é que as juntas de freguesia costumam ter grupos, tá? Que falem ali sobre autismo semanalmente, aí vai depender de onde você vai morar, você vai buscar essa informação na sua junta de freguesia. O que ela perguntou mais? Onde encontrar as leis, né? Que é no PDF. E com relação à rede de apoio e terapias. Esse apoio em si, como eu falei, se for um apoio financeiro, questão de terapias pelo público, é um pouquinho mais complicado, como eu já expliquei, né, lá no início, mas essa questão mesmo das associações, enfim, é na junta de freguesia que você vai poder verificar. Ok, eu acabei de colocar aqui no chat também o Instagram da Kaline, já para você já seguir ela, e depois no final da live você manda uma mensagem para ela. Vamos lá. Qual a sua cidade? A gente já falou, Vila Verde, né? Sim. Vou seguir ela também, Ana Maria, legal. Obrigada. Ela é de Vila Verde. Pronto. Agora, Kaline, uma pergunta. Depois de 1 ano aqui em Portugal, como é que tem sido a reação do teu filho em relação a essa mudança de país? Ele reagiu bem? Ele se adaptou? Ele sente falta do Brasil? Como é que tem sido?
No início foi bem difícil, né? No início foi um processo muito difícil mesmo. Nós passamos por duas escolas, um pouco de resistência da parte dele, um pouco também da parte da escola, mas aos pouquinhos nós fomos ganhando espaço, né? E hoje, se você perguntar para ele, ele prefere estar aqui do que estar no Brasil. Hoje, quando eu Que pergunto bom. para ele com relação aos colegas, à escola em si, porque teve um momento que ele passou mesmo de adaptação, que não foi fácil, enfim, mas hoje ele já está mais habituado, né? Nós temos feito um trabalho, a escola tem feito um trabalho muito bom, graças a Deus, e ainda não está 100% adaptado, tá? Depois de um ano, mas graças a Deus hoje ele está bem melhor. Pronto. Aí, e outra pergunta, em relação ao reagrupamento familiar. A criança que é autista, ela tem alguma prioridade? É mais rápido ou não? Ou é a mesma coisa? Deveria, porque na Deveria, né? verdade ela Também, deveria concordo. ter. Eu já vi inclusive uma advogada falando sobre a urgência de uma criança autista ter a residência. Mas diante de uma AIMA, diante de tudo que nós vivemos aqui em Portugal, não adianta esperar que nós teremos alguma prioridade, enfim. Mas os reagrupamentos em si já vem enfrentando, né, uma série de problemas aí. Dos meus filhos eu ainda não consegui. Então, assim, não percebo uma prioridade. Infelizmente. E em outros órgãos públicos, por exemplo, quando você vai resolver alguma coisa em Braga, existe uma prioridade? Tem alguma condição especial, um tratamento especial, ou é igual aos outros? Também não. No Brasil Também nós não. tínhamos muito. E, gente, quando eu cito no Brasil, não estou falando que é melhor ou pior, tá? Eu só estou falando porque é da onde eu era. Então, assim, no Brasil nós tínhamos um cordão, né, que identificava a criança autista, um cordão colorido, que aqui muitas mães, muitas crianças ainda utiliza e tenta engatar, mas não é algo que é comum, tá? Não é algo que é utilizado. Então, assim, não tem muito o que diferenciar a criança que ela é autista de uma criança que não é. Ah, e por que dessa questão de preferência, de passar na frente? Enfim, as crianças, elas têm uma redução ali no seu entendimento de espera, no seu entendimento das situações do dia a dia, que seria básico para uma criança entender, ela tem um pouquinho mais de dificuldade e limitações com relação a ambientes externos, né? Então, não tem preferências, vai depender muito da empatia de quem está te atendendo. E você sempre fala: olha, eu tenho uma criança em condição especial, eu consigo um atendimento prioritário. Se você carregar o atestado multiuso, você ainda consegue, a depender do local, se for público. Agora, teve uma vez que eu precisei ir na Segurança Social e eu perguntei se existia alguma prioridade, porque estava muito cheia e eu estava com ele. E ela me perguntou: você tem atestado multiuso que ateste a incapacidade dele? Eu disse para ela que não. Ela falou: então não tem diferença nenhuma. Então foi. É, Então, assim, infelizmente, não. certo. E na imigração, quando você chegou ali, existe alguma prioridade? Tu estava com duas crianças, né? A idade do outro é 7? Agora ele fez 7. Sim, e nesse caso, você enfrentou aquela fila ou teve prioridade? Eu consegui uma prioridade. Como o meu Conseguiu. filho é autista, ele também é surdo. Então, eu consegui ali pela questão da surdez, que é uma deficiência visível ali, né? Então, aí eu consegui uma prioridade para passar, eu não precisei enfrentar aquela fila de imigração. Mas, Graças a Deus. graças a Deus. Mas se tratando do autismo em si, vai muito da empatia mesmo. Mas assim, uma família que está vindo, que é mãe atípica também, vale a pena chegar ali e tentar Vale, falar com o guarda, vale. tentar argumentar, né? Sim, vale a pena, Mostrar ali um principalmente documento. se for criança menor, enfim, ou tiver mais crianças, vale a pena falar: olha, e já ir com o cordãozinho, porque apesar de não se usar, eles conhecem, né? Olha, Hum, meu filho tem aqui uma condição especial, ele é autista, enfim, tentar, né? Mas a maioria consegue. certo. E tem uma pergunta aqui do Madureira, está perguntando: tem algum suporte para autista adulto
como escolas e grupos sociais com recreação para este autista que já tem uma idade pouco mais elevada? Já ouviu falar, Kaline? Olha, José, eu vou te dizer bem a verdade, nunca ouvi falar. Não, não sei se eu posso pesquisar, mas nesse momento eu não sei te dizer, porque não é algo que não busquei sobre. Realmente eu Sim. gostaria muito de saber, porque de fato tem, né, tem adultos autistas com limitações e que precisam, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas teria que pesquisar um pouco mais. Ele está perguntando porque ele está dizendo que o cunhado já é um autista 50 mais. Aqui ele frequenta a escola, uma entidade que presta serviço de recreação no mesmo modelo escolar. E faz bem perguntar mesmo, faz bem Sim, pesquisar sobre isso antes sim, de imigrar, não é isso? com Então, certeza. gente, ó, a gente já está com mais de 1 hora de live, eu tenho que liberar a Kaline, eu peço... Aliás, eu agradeço muito a Kaline por ter ficado aqui essa 1 hora com a gente, mas não se preocupe, gente, a live acaba aqui, mas o perfil dela lá está ativo para você ir lá, seguir ela, interagir com ela. É isso aí, gente, mas não se preocupe que em breve a gente vai ter Kaline aqui de novo, eu vou chamar ela para a gente gravar um vídeo mais completo, Vou conversando esperar. sobre a trajetória dela aqui. Obrigado a todos que estiveram até aqui e eu espero vocês na próxima live. Tchau.